Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, nos abençoa nessa noite. Dispensa a tua vida para cada um de nós. Nós amamos o Senhor, amamos a tua presença. Ó Senhor Jesus, nós somos teus, Senhor. A igreja é do Senhor. Senhor Jesus. Amém. Nós estamos nessa semana e essas 4 semanas falando sobre os pontos principais de Colossenses. Semana passada o irmão falou para nós sobre Filemon, e foi algo muito desfrutável da palavra. E essa semana a gente vai falar sobre Epáfras. Esse irmão é algo muito precioso. Quase ninguém conhece a história de Epáfras. E eu fui ler a história da igreja, no livro que eu tenho, e na Bíblia só 3 versículos fala do nome Epáfras. Mas nós vamos ver que a vida de Epáfras, o testemunho de Epáfras, o viver de Epáfras foi algo excepcional. A visão que ele tinha do corpo, das igrejas, é uma visão bastante orgânica, muito real e prática para nós. Realmente Epáfras foi uma pessoa que é um testemunho para nós, um servo do Senhor, que vai nos ajudar bastante. O encargo que ele tinha pelas igrejas, a primeira igreja que ele começou, foi a igreja em Colossenses, também em Laodiceia e Herápolis, Então a gente vê o encargo que ele tinha pelos irmãos, pelas pessoas. E ele era uma pessoa cheia do Senhor, cheia da palavra de Deus, uma pessoa que confiava plenamente em Deus. Nós vamos ler primeiramente os versículos para a gente ter uma ideia. Colossenses capítulo 1, versículo 7. Colossenses 1:7 fala assim: segundo foste instruídos por Epáfras, o nosso amado conservo, quando a vós outros, fiel ministro de Cristo. Amém? O outro versículo está em Colossenses também, capítulo 4, versículo 12. Saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós um servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira e continuamente por vós nas orações, para que vós conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Amém? Agora Filemon. Filemon é antes de Hebreus e depois de Tito. Filemon 23, versículo 23. Amém? Todos acharam? Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Amém. Olha, 3 versículos que fala sobre a pessoa de Epáfras. Mas esses 3 versículos fala de uma pessoa
que é um servo de Deus, que é um prisioneiro de Deus, que luta pelo Evangelho de Deus, é um ministro de Deus, é uma testemunha de Deus. Então nós podemos ver que grande testemunho para nós a vida de Epáfras. Epáfras não foi um apóstolo, mas ele foi um servo de Cristo Jesus. Ele foi um ministro de Cristo Jesus. Ele foi, um servo do Senhor. Ele foi um prisioneiro de Cristo Jesus. Isso mostra que ele tinha uma visão de Cristo e a igreja. E a visão dele não era uma visão só localista. A visão dele é uma visão de corpo. Ele cuidava das outras igrejas com o mesmo amor, o mesmo desprendimento, o mesmo cuidado, porque ele conhecia o coração de Deus, ele conhecia a vontade de Deus de edificar a igreja em cada cidade. E a gente pode perceber qual que era a base da vida de Epáfras. Aqui 3 versículos, mas fala que ele era servo, ele era ministro, ele era testemunha, ele era um prisioneiro, Eu leio a Bíblia há mais de 40 anos, eu nunca tinha dado tanta importância a esse irmão Epáfras, como ele merece, e como ele pode me ajudar na minha vida com Deus e na vida dos irmãos também com o Senhor, na nossa caminhada. Ele relatou para Paulo a situação das igrejas da região. Na história da igreja, alguns falam que ele foi prisioneiro mesmo, quando ele foi para Roma visitar Paulo, ele ficou como preso também. Mas não tem algo real, que prova isso. Mas os irmãos da história da igreja dizem que ele esteve com Paulo na prisão, e ele relatou a situação das igrejas da região que ele cuidava. Por isso que Paulo escreveu a carta à igreja em Colossenses, e Paulo pediu para eles também ler a carta não só em Colossenses, mas em Herápolis, tá certo? Porque fazia parte da igreja que ele cuidava, Laodiceia, tá certo? E Herápolis. A primeira coisa que nós vamos ver na vida de Epáfras está no versículo que Paulo escreveu, capítulo 1, versículo, a partir do 3, fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Preste atenção na palavra que ele falou no versículo 4, desde que ouvimos. Então Epáfras relatou para Paulo: olha, as igrejas da região, elas têm fé, elas têm amor, e elas também têm esperança. Fé, amor e esperança, irmãos, é a base
da nossa vida cristã. Se tirar a fé, o amor e a esperança, acabou. Não tem vida da igreja, não tem um viver cristão. Por isso que a fé é para com Deus, e a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a fé é infundida em nós. E ele fala também do labor de amor. O amor para cuidar dos santos, para cuidar dos irmãos. Ele lembrava de todos, nós vamos ver que ele lembrava de cada irmão todos os dias. Ele orava continuamente pelos irmãos, pelas igrejas que ele cuidava. Você ora pelos irmãos? Você ora pela sua esposa, pelos seus filhos? Você ora pelas igrejas? Está vendo, irmãos, como a vida de Epáfras era uma vida prática? E ele fala de perseverança, de esperança. Irmãos, nós temos uma esperança também. A nossa esperança é encontrar o Senhor face a face, e cada um de nós recebermos a coroa da vida. A nossa esperança não se limita às coisas dessa terra. Nós sabemos pela palavra que Deus pode e nos abençoa com toda sorte de bênçãos celestiais. O Senhor pode nos abençoar, uma casa, um carro, mas irmão, essa não é a nossa esperança. A nossa esperança é estar junto com o Senhor, é a volta do Senhor, junto com os irmãos. Essa era a visão de Epáfras. Ele não estava preocupado só com ele, dele crescer, dele amadurecer, ele ser um servo de Deus, mas ele preocupava com cada irmão e irmã. Por isso nós precisamos ter esse mesmo coração de Epáfras, de orar uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros. Então nós vemos a base da vida de Epáfras: tinha fé, tinha amor e tinha esperança. Por isso ele se tornou um ministro de Deus, um servo de Deus. Vamos ver Primeira Timóteo, capítulo 4, por que ele era um ministro? Capítulo 4, versículo 15 e 16. Medita-te essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Ele meditava na palavra de Deus, ele aplicava a palavra de Deus. Ele não somente conhecia como uma doutrina, mas ele tinha a realidade dessa palavra. Por isso que aqui fala: tem cuidado de ti mesmo
Tá certo? Porque senão os outros são salvos e você não. Ser diligente, né, para que haja progresso e a todos seja manifesto. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 11 e 12. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para que também fosse chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Está vendo, irmãos? Ele era um homem de Deus, ele era um servo do Senhor, ele servia a Deus pelo chamamento de Deus, com fé, amor e esperança. E ele falou para Paulo: Paulo, a igreja está cheia de fé, tem amor e também tem esperança. Por isso que Epáfras é um testemunho para nós. Ele é um ministro de Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Assim, 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Ele era um ministro. Ele dispensava as riquezas de Deus para as igrejas em Colosso, em Laodiceia e Herápolis. Ele era fiel como ministro de Deus. E Deus quer que hoje você, como ministro de Deus, seja fiel também àquilo que Deus deu para você. Não é só guardar para você, você tem de dispensar para as pessoas, para os irmãos. Não adianta você estar cheio na sua despensa de comida, mas está trancado com chave, e você está passando fome, os seus filhos estão passando fome, a sua família está passando fome. Que ministro é esse? Que servo é esse? Que pai de família é esse ou mãe? Está ali na dispensa, é para ser dispensada para os filhos. Aquilo que Deus investiu em você, investiu em mim, é para ser dispensada para os irmãos. Por isso que ele falou: o que se requer de um dispenseiro? Que ele seja fiel. O ministro, ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus quer. Ele dispensa as riquezas de Deus. Por isso que Paulo falou lá em Efésios, que ele veio, pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. As riquezas é Cristo. O que nós desfrutamos é Cristo. O que nós damos é Cristo. O que nós ministramos é Cristo às pessoas.
porque Cristo é que nos salva, Cristo é que nos cura, é Cristo que nos salva, que nos transforma, que nos ensina todas as coisas. Louvado seja o Senhor pela vida de Epáfras. Não sei como os irmãos estão sentindo, mas eu fiquei bastante impressionado por essa vida, por esse viver que Epáfras tinha na vida da igreja. Realmente ele era amado, ele era um conservo do Senhor, ele era um fiel ministro de Cristo. Não somente isso, irmãos. Qual era a base de Epáfras? Era a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu gosto, os versículos que eu mais gosto é 1 Timóteo capítulo 1, aliás, 2 Timóteo, irmãos, perdão, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Por essa, versículo 7, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do teu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, o qual nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, e não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Epáfras era um fiel ministro. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Epáfras era habilitado para toda boa obra. Por quê, irmãos? Porque ele tinha a Escritura, ele tinha a palavra de Deus. A palavra, ela é útil, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa, ela nos transforma, ela nos alinha de acordo com o coração de Deus, de acordo com a economia de Deus. Isso era Epáfras. É precioso ou não é isso, irmão? É um homem de Deus, era uma pessoa habilitada por Deus.
Vamos voltar para Colossenses. Para a gente ver mais algumas características dele. 4:12. Saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Essa é uma característica forte da vida de Epáfras. A primeira, como ministro, ele tinha fé, ele tinha amor, ele tinha esperança, ele tinha a palavra de Deus sólida na sua vida. Ele tinha uma base muito forte para cuidar das igrejas, e o Senhor encarregou para ele. E olha só, Mário, não somente isso, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Epáfras era um homem de oração. Oração, irmãos, é uma luta. É ou não é? Você levanta de manhã, você vai orar. O inimigo levanta tanta situação. Por isso, não põe celular perto da onde você está, porque o celular vai tocar, mensagem vai chegar, você vai pensar o que você tem que fazer, o seu trabalho, sua escola, sua faculdade, o que você tem de fazer, vai pensar tudo. Você não vai conseguir orar às vezes. Por isso que Paulo falou que Epáfras, ele se esforçava sobremaneira, ele lutava contra ele de uma maneira forte. Não, Senhor, eu quero o Senhor agora, eu quero a tua presença, aparece para mim, Senhor, fala comigo, Senhor, dispensa a tua vida para mim, Senhor, eu quero te ver, Senhor, eu não vou sair se eu não ver o Senhor, se revela para mim, Senhor. Ele era insistente, continuamente. Quantas vezes nós desistimos? Às vezes nós desistimos de familiares. Nossa, isso não tem jeito. Epáfras não. Ele se esforçava e ele punha diante do Senhor em oração por cada membro, por cada pessoa. É um exemplo para nós, irmãos. Quantas vezes nós desistimos facilmente? Eu não tenho jeito. Não, temos que ser como Epáfras. É um homem de guerra, é um homem de luta, é um servo do Senhor, é um prisioneiro de Cristo Jesus. O que é um prisioneiro? Que não tem liberdade, não pode fazer o que ele quer. Um preso pode falar: ó, delegado, agora eu vou almoçar lá na casa da minha mãe. Ele pode fazer isso? Agora eu vou lá no shopping comer com meus amigos, eu vou no cinema. Ele pode fazer isso? Não. Um prisioneiro, ele está preso, e ele é um prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não faz o que ele quer, ele faz aquilo que está no coração de Deus, na vontade de Deus, o desejo de Deus. A hora que eu orei: Senhor, como eu estou longe de Epáfras ainda, como o Senhor precisa me habilitar mais, como eu preciso meditar mais na sua palavra,
como eu preciso ser mais um homem de Deus. Eu preciso desfrutar mais das riquezas do Senhor, para eu ser um fiel dispenseiro das coisas de Deus, das riquezas de Deus. Não somente se esforçava de sobremaneira, mas continuamente. É que não está aqui, não está na minha bolsa. Eu tenho a lista de 380 irmãos que reúnem ou reuniam conosco. Não importa. Todo dia eu oro por eles. Nós vamos chorar. Temos que ser como Epáfras. Não desiste facilmente. É continuamente. Porque quem faz a obra é a palavra de Deus. É o próprio Senhor que faz a obra. O Senhor que chama. O Senhor que restaura. Continuamente por vós nas orações. Esse era o caráter de Epáfras, um homem de oração. Não era um dos apóstolos, mas é um vencedor. É um homem de Deus. É um homem trabalhado por Deus. Ele tinha compromisso. Nós, como Epáfras, precisamos ter compromisso com Deus, compromisso com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com os irmãos, com as reuniões. Se não temos compromisso, a gente leva de banho-maria, não é isso? Quando você não tem compromisso, a reunião começa às 8 horas, começar às 8h30, tá bom. Se eu chegar às 8h30, tá bom. Eu não preciso sentar na frente, eu vou sentar lá atrás. Irmãos, nós temos que ter compromisso com o Senhor. Compromisso com o corpo de Cristo. Você está aqui hoje porque alguém orou por você incessantemente, continuamente, de sobremaneira. Sobremaneira no grego tem outro aspecto também, que você sofre como uma agonia, porque você não está vendo aquela pessoa que você está orando junto com você, não está caminhando junto com você. Epáfras tinha esse compromisso, irmãos. Qualquer coisa é motivo para a gente não poder participar das reuniões. Qualquer coisa é dificuldade para nós não lermos a palavra, não orarmos pelos irmãos. Epáfras era um homem que tinha compromisso. Ele era referência na igreja em Colossos, também em Laodiceia e Hierápolis. Ele não falou só as coisas boas, ele falou também das coisas negativas. Falou: Paulo, tem algumas pessoas que estão ensinando filosofias, coisas boas, mas nos tira
daquilo que é central, daquilo que é primordial, que é Cristo. Tem alguns que querem guardar o sábado, lua cheia, lua nova, as estações. Não são coisas pecadoras, mas estava afastando os irmãos de Cristo. Está vendo como é que é a sabedoria de Epáfras? Se fosse você ou eu, ia criticar. É muito fácil criticar. É mais fácil ter comunhão ou criticar? É mais fácil criticar. Você junta com o irmão, é mais fácil orar? Você ora 1 minuto e depois fala outras coisas. Epáfras não, ele tinha compromisso com Deus, ele era um homem de Deus. A maneira dele falar, as coisas negativas que estava entrando na igreja em Colossos, não era uma maneira de crítica, era uma maneira de amor, para ganhar as pessoas novamente. Por isso que Paulo mostrou que em Cristo tudo subsiste. As outras coisas são sombras. Cristo é a realidade. Cristo precisa ser a realidade da igreja em Colossos, da igreja também em Uberaba, da igreja em Laodiceia e Hierápolis. Cristo precisa ser, porque essa carta foi lida em todas essas igrejas e chegou até nós hoje. Olha, que maneira especial de um homem de Deus. O testemunho de Epáfras, para mim, é um servo de Deus, é um prisioneiro de Cristo Jesus, é um homem de oração. Como diz lá em Colossenses, Colossenses não, Efésios, capítulo 4, versículo 1: Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado. Epáfras era um prisioneiro. Paulo falou que ele estava junto como um prisioneiro nas suas algemas, nas suas lutas. Que maravilha, irmãos. Eu não sei se os irmãos estão vendo a preciosidade desse irmão na vida da igreja. É um exemplo para nós. De fé, amor e esperança. Uma pessoa que tinha compromisso com Deus, que não desistia fácil. Ele lutava pelos irmãos, ele orava pelos irmãos. Se esforçava sobremaneira continuamente por vós nas orações. Para quê? Para que conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. O desejo de Epáfras era que os irmãos, a igreja, estivesse perfeito. Por
Por isso que Mateus fala, né? Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Em nós mesmos, só imperfeição, mas em Cristo, há perfeição. Louvado seja o Senhor. Esse Cristo está em cada um de nós. Nos conservar perfeitos em Cristo, plenamente convictos. Não tem dúvida. Você tem dúvida do seu chamamento? Você tem dúvida de Cristo? Você tem dúvida da salvação? Não existe meio salvo, né? Ou é salvo ou não é. E Epáfras, não, temos que ter a convicção plenamente. Que temos fé, temos amor, temos esperança, que somos salvos, e que estamos crescendo, e que estamos sendo transformados. E quando Ele voltar, nós vamos ser como Ele é, em vida e natureza, não na deidade. Porque Deus vai trabalhar, Deus vai começou a boa obra em nós e vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Os vencedores Ele vai apresentar ao Pai, perfeitos em Cristo, convictos. Nós temos que ter a clareza, a convicção. Por que Deus nos chamou? Por que nós edificamos a igreja? Convictos em toda vontade de Deus. Que você está satisfeito, você está alegre, você desfruta, porque você conhece a vontade de Deus. A maior alegria de um pai é quando o filho obedece, é ou não é? A gente fica alegre, não é isso? A maior tristeza de um pai é quando o filho desobedece, é ou não é? Assim também nós com Deus. Por isso que a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo. Isso quer dizer que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, Ele fica triste. Quando nós não andamos no caminho de Deus, Ele fica triste. Por isso que Ele está à porta, toda hora batendo na porta. Aquele que abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com Ele, vou desfrutar novamente. Vamos ter a mesmo desfrute, a mesma alegria, a mesma parceria. Irmãos, essa é a vida de Epáfras. 3 versículos na Bíblia, mas tem muita realidade no seu viver, como membro do corpo de Cristo, como servo de Deus, como prisioneiro de Deus, como ministro de Deus, como homem de oração. Epáfras era um homem de oração. Ele não orava 10 minutos por dia, não. Ele orava sempre. Sempre. Continuamente. Nós sabemos se somos homens de oração ou não. Nós sabemos se nós
meditamos na palavra ou não, se desfrutamos dessa palavra ou não, se temos compromisso com o Senhor ou não. Epáfras era um homem que tinha compromisso com Deus, era um servo. Servo tem de ter compromisso, não é isso? Você assina sua carteira de trabalho, lá está lá seu horário, segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas, sábado, das 8 ao meio-dia. Esse é o seu compromisso. Sua carteira foi assinada. Se você tem compromisso, você está lá. Agora, se você não tem compromisso, vou ver hoje, eu não estou com dor de cabeça, não sei se eu vou. Mas nós, como servos de Deus, nós temos um compromisso. Como ministro de Deus, nós queremos ser fiel dispenseiros das riquezas de Deus, que Deus deu para cada um de nós, que Deus investiu em nós. Nós temos que ter essa clareza e essa convicção. Por isso o Senhor falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho, meu irmão. O Senhor está conosco. Ele vai te ajudar a ser um servo, a ser um prisioneiro, a ter compromisso em oração, em servir a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa nos abençoar, e que essa palavra sobre a vida de Epáfras possa nos encorajar a servir, a ser fiel ao nosso Deus, a ser pessoas servos de Deus, compromissadas com Deus, ser aqueles que é guerreiro de Deus, aqueles que lutam por Deus. Amém? Senhor, vamos ficar em pé, possamos orar, o Senhor nos abençoar. Senhor Jesus, nos abençoe, Senhor, de uma maneira especial. Nos ajuda, Senhor, a ser como Epáfras. Oh, Senhor, não importa se é homem, se é mulher, se é jovem ou adolescente. Senhor, nós queremos ser pessoas fiéis a Ti. Nós queremos ser zelosos por Ti. Nós queremos ser constantes contigo. Nós queremos ser aqueles que são seus guerreiros, que lutam em oração em favor dos santos. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a orarmos por nós mesmos, pelas nossas famílias, uns pelos outros. Ó Senhor, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, nossos netos, Senhor, pela igreja, Senhor, e também pelo Teu reino, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Senhor Jesus, nós estamos nos últimos dias, Tua volta está próxima. Nos prepara, Senhor. Nós oramos em Teu nome. Leva-nos em paz. Jesus é o nosso Senhor. Amém.